Salve, salve galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido chegando para mais um giro de notícias nessa terça-feira, dia 17 de março, para falar sobre a situação do Mister Jorge Jesus, que testou positivo para coronavírus, vai fazer um novo exame. Vamos falar sobre isso, sobre a situação do novo técnico do Vasco. Quem vai dirigir o Vasco a partir de agora? Abel Braga pediu o chapéu, não é mais o treinador do Vasco. Isso e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Galera, muita gente ainda está brincando com a situação do novo coronavírus, mas uma das coisas que a gente já percebeu é que esse vírus se espalha com uma facilidade muito grande, é muito rápido o contágio e muita gente no meio do futebol está preocupada, porque são pessoas que vivem no meio de muitas outras pessoas. E a gente sabia no último final de semana que existia o risco de contaminação, por isso as partidas foram realizadas com portões fechados, mas na sexta-feira, antes dessa rodada, o Flamengo já havia feito um teste em todos os jogadores, porque o vice-presidente de embaixadas, o Maurício de Gomes Matos, já havia sido diagnosticado com o novo coronavírus e ele esteve em contato com todos os jogadores, com comissão técnica, com os dirigentes, que por sua vez também tiveram com os atletas em outras situações, e como a coisa se dissemina muito rápido, havia essa preocupação. Pois bem, saiu o resultado do Mister Jorge Jesus e ele testou positivo para o novo coronavírus. Porém, havia no exame dele uma certa dificuldade. Foi a nomenclatura que foi usada foi positivo fraco ou inconclusivo. Foi feito um novo exame, a chamada contraprova, e novamente deu inconclusivo. Então, nessa terça-feira, ele vai realizar um novo exame que deve ficar pronto, segundo as primeiras expectativas, entre 24 e 48 horas. O Jorge Jesus está no grupo de risco, ele tem mais de 65 anos, tem 65 anos na verdade, e por conta disso ele entra nesse grupo que a gente precisa ter mais atenção, mais cuidado, porque o novo coronavírus, em pessoas mais novas, ele funciona praticamente como um resfriado. A maioria dos sintomas, coriza, tosse, espirro, febre, irritação na garganta, mas não costuma passar muito disso, a não ser que a pessoa tenha uma condição prévia. Mas em pessoas acima de 60, acima de 65 principalmente, esses efeitos já são um pouco mais complicados. Como o Mister é uma pessoa que se cuida muito e tudo mais, a possibilidade, se de fato for constatado que é o novo corona, a gente acredita e torce, sobretudo, por uma pronta recuperação dele e de todas as pessoas que vierem a adquirir o vírus. Por isso que é importante tomar os cuidados. Os jogadores do Flamengo, todos os membros da comissão técnica vão fazer novos exames e é preciso mesmo ter esse cuidado. Por isso, o isolamento nesse momento. O Flamengo suspendeu todas as suas atividades, inicialmente iria treinar, o Campeonato Carioca foi suspenso por 15 dias, durante esse mesmo período o Flamengo não vai treinar, o Botafogo também adotou essa mesma medida, o Fluminense para inicialmente por 7 dias, o Vasco ainda não se pronunciou sobre o futebol profissional. As demais categorias de todos os times, incluindo o futebol feminino, estão paradas. Mas no caso do Vasco, a situação é um pouco diferente, muito por conta da queda do técnico Abel Braga. Aliás, talvez o termo correto não seja queda, porque foi ele quem pediu demissão. Mais uma vez, ele já havia pedido demissão depois da derrota de 1-0 para o Goiás, o Campelo conseguiu convencê-lo a ficar, mas depois da derrota para o Fluminense não teve jeito, já de cabeça fria, depois de conversar com a família, ele foi lá e na hora do almoço pediu demissão, comunicou que não continuaria no Vasco. A gente precisa ressaltar, galera, que o trabalho do Abel foi muito ruim. Em 14 jogos foram 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 40%. Mas a culpa não é só dele. A gente precisa pontuar isso. Os últimos trabalhos do Abel, sobretudo nesse último período de 2019 para cá, no Flamengo e no Cruzeiro, também foram trabalhos ruins. No Flamengo, a culpa foi exclusivamente do Abel.
No Cruzeiro, o ambiente era muito conturbado, muito ruim, assim como no Vasco. É até difícil de mensurar que condição, que ambiente era pior. O Cruzeiro tinha um bom time, pelo menos, mas estava uma bagunça danada, um vestiário completamente perdido. E no Vasco, além da situação financeira, política, administrativa, estrutural ser caótica, o time ainda é limitado. Então, o trabalho do Abel foi ruim, mas as condições de trabalho eram péssimas. Ele, inclusive, nesse período que ficou, não recebeu um centavo. Então, a gente precisa também deixar as coisas claras. O trabalho foi ruim, foi mal feito, não teve resultado, mas as condições não eram favoráveis. O Vasco precisa seguir a sua vida, precisa seguir em frente e precisa de um novo técnico. Vários nomes surgem nesses momentos de transição de treinador. No primeiro momento, o Ramon Menezes, ex-jogador do Vasco, bons tempos, né, que o Vasco tinha meias, jogadores que faziam a composição do meio de campo com ataque com a qualidade do Ramon, cobradores de falta do calibre do Ramon. Faz muita falta. Nesse primeiro momento é ele quem vai treinar a equipe. Mas a expectativa é que o quanto antes o Vasco consiga acertar com um novo treinador. É muito importante, porque o Ramon ainda não foi nem testado. Se fosse para ele ser efetivado, deveria ter sido feito esse movimento do início do ano passado para cá, fazendo uma pré-temporada, enfrentando os adversários mais fracos do ano, que são justamente os adversários do Campeonato Carioca. E agora a preparação é pensando no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter esse período aí de paralisação para correr atrás de um profissional e assim que as coisas melhorarem, já começar a treinar. Então muitos nomes estão sendo falados, alguns já foram oferecidos, inclusive do Argel Fuchs. A gente com certeza, entre o momento da gravação desse vídeo, da publicação e o momento que você estiver vendo, dependendo do horário, outros nomes já terão surgido. Ontem ainda, o nome do português Zé Moraes, que hoje está na equipe da Coreia do Sul, o Jeonbuk, atual campeão lá nacional, é um profissional de 55 anos, representaria uma mudança de paradigma, tão buscada por tanta gente. Ele era auxiliar do José Mourinho, que é um dos maiores técnicos das últimas 2 décadas, esteve com o Mourinho no Porto, na Inter de Milão, no Real Madrid, no Chelsea, tem um currículo muito grande, mas como treinador ele passou por equipes menores e atualmente está lá no futebol sul-coreano, foi oferecido para o Vasco. Eu acho interessante mudar o perfil do técnico, mas acho que para o momento do Vasco é muito perigoso uma mudança como essa. Um treinador que, por mais que esteja disposto a vir para o mercado brasileiro, será que ele teria condições de trabalhar com a estrutura atual do Vasco, sem salário, um vestiário totalmente pesado, insatisfeito, sem conhecer o terreno? Talvez seja um tiro no pé. O Gabriel Heinz, o argentino, que saiu do Vélez Sarsfield, é outro cara que também já foi ventilado, o nome é falado, também representa essa mudança, mas o mais provável é que o Vasco aposte em soluções nacionais, porque o momento é muito difícil. O Eduardo Barroca, que se notabilizou pelo trabalho no Botafogo, atualmente está no Curitiba, fazendo um bom trabalho, é um bom profissional, promissor, é um cara que está sendo falado. Thiago Largue, que treinou o Atlético Mineiro, o Jair Ventura, que também começou no Botafogo, passou pelo Santos. Depois do trabalho que ele fez excelente no Botafogo, ele não conseguiu repetir aquele desempenho. Outros nomes, como o do Rogério Ceni, do Fortaleza, o próprio Cuca, são muito mais difíceis e improváveis. Então, o que se imagina nesse momento, o que é mais provável é que o Vasco recorra para um jovem profissional em ascensão e que tope entrar nessa canoa furada que é o Vasco hoje. Mas que com um bom remendo pode melhorar, porque o José Luiz Moreira está retornando de Portugal para assumir a vice-presidência. Lá ele já articulou algumas situações. É óbvio que a gente precisa que ele chegue primeiro. Tem gente falando que ele vai trazer grana, outras pessoas dizem que não é bem assim. Jogadores, reforços, enfim, ele é um cara muito forte na política, é um cara que sempre ajudou o Vasco, inclusive financeiramente, mas não dá para ele ficar jogando dinheiro no Vasco. Vai tentar fazer isso
de forma profissional. O mais importante é tentar captar a grana para botar os salários em dia. Essa é a prioridade número 1 do Vasco. Depois, o Vasco precisa trazer reforços, porque com esse elenco não tem condições de disputar o Campeonato Brasileiro. Independente do treinador que vier, o Vasco precisa se reforçar. Com Guarim e Benítez, já há um acréscimo de qualidade técnica, mas ainda é muito pouco. O Vasco precisa se reforçar. Então, os nomes principais nesse cenário atual são esses que a gente já trouxe. A situação dos reforços passa muito pela chegada do Zé Luiz. O André Mazzuco, possivelmente, é um cara que não vai continuar, existe essa possibilidade. E o que é fato é que muita coisa vai mudar daqui para frente. Como tem que ser, porque do jeito que está, evidentemente, não dá para ficar. Beleza, galera? Peço para que vocês deixem o like, deixa aí seu comentário, fala o que você está achando, qual a sua opinião, quem deve ser o novo técnico do Vasco. E se você for novo por aqui, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e ative as notificações para receber os novos vídeos aqui no YouTube. Até a próxima, galera!